Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, nós estamos a carta à igreja em Tiatira. E eu creio que Deus vai continuar falando com cada um de nós coisas profundas e ocultas. O último livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vê algum irmão aí sem a Bíblia, colhe junto com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Chegamos lá? Amém? Nós temos uma jovem aqui. Você quer ir para essa linha? Tem sala de criança aqui. Elas já estão tudo lá dentro. É assim mesmo. Depois vai sozinha. Amém? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda. Em algumas palavras, em algumas Bíblias está escrito rins e corações, em outras, mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, após outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas ordens, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem tentar, louvado seja o nome do Senhor. É forte. Para que seja um pouco mais claro, nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele tem início com um selo muito profundo de Deus e de Cristo Jesus, em que ele se apresenta diante ali de João, por detrás de João, no capítulo 1. Você vai ver isso em casa ao longo da semana. Continue se aprofundando nas cartas. E diz que ele ouve a voz de Jesus como um som de trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começa a falar e com o som de águas, e diz a palavra de Deus que ele não aguenta. Ele volta para ver a glória. E ele vê a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus começa a falar com João. Começa a escrever. Olha, começa a escrever aos 7 anjos, para as 7 igrejas que estão na Ásia. Nós sabemos que havia muito mais do que 7 igrejas. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: veja, abaixa, tira todo o fundo, por favor. Todo o fundo. Tira, porque agora a gente só vai ouvir. É o som de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Lucas, obrigada. Deus te abençoe, filho. Então o que acontece? Ele fica ali recebendo de Jesus, porque Jesus estava preocupado com o que estava acontecendo com as igrejas. Havia muito mais do que 7 igrejas, mas ele instituiu 7 modelos, para que hoje, no tempo que se chama hoje, cada um de nós estivéssemos abertos os olhos e entendendo que o que aconteceu naquela época já está acontecendo desde aquela época, tudo isso. Ou seja, a igreja não mudou, as batalhas espirituais são as mesmas.
que a terra vai clamar como se fosse uma mulher em trabalho de parto. As primeiras dores é bem devagarinho, mas se ela fosse a parto normal, daqui a pouco as dores vão intensificando, o útero vai ficando cada vez mais duro aqui, o espaçamento, quando ela está dando a luz. E o que Deus está querendo dizer para cada um de nós com relação à igreja de Tiatira? Ele vem falando de uma igreja, eu achei assim tremendo. Ele atribui 5 qualidades à igreja de Tiatira. Ele começa dizendo que também conhecia as obras de Tiatira. Ele conhecia o serviço, ele conhecia o amor, ele conhecia a perseverança e ele conhecia a fé de Tiatira. Olha quanta qualidade havia nessa igreja. Olha que igreja maravilhosa, meus amados. Perseverança, fé, obra, serviço. E o outro, que eu não citei? Fé. Amém? Amor. Olha que igreja maravilhosa. Talvez no teu coração você esteja dizendo assim, realmente, olha, e ele ainda diz no versículo 19, que as obras que Tiatira estava fazendo eram maiores do que as primeiras. Mas ele tinha algo contra Tiatira. Ou seja, isso traz para cada um de nós que nós temos que entender o seguinte: nunca pense no teu coração que o que você está fazendo é o melhor. Faça sempre mais do que o melhor. Sempre cobre de você fazer o melhor. E isso significa buscar santificação na presença de Deus. Ou seja, Deus quer dizer que nenhum de nós somos totalmente perfeitos. Porque Tiatira, apesar de todas as qualidades, algo havia nela que desagradava o coração de Deus. E isso aqui é muito tremendo. Porque para essa igreja, ele chama a atenção do anjo. E esse anjo que representa o pastor, representa a liderança, representa todos aqueles que têm chamado para fazer a obra, representa cada um de nós, porque talvez você diga assim, não, então essa casa é só para pastores. Não, a igreja constituída em casa, o homem da casa é um sacerdote. Aleluia! Portanto, essas cartas se aplicam a cada um de nós. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Aleluia! E diz ali que ele tem contra ti, que tu tem tolerado a essa mulher, Jezabel. Nós sabemos, aleluia, que Jezabel, ela era, veja bem, lá no tempo de Elias, ela foi morta, mas aqui diz, no final, na carta, ele cita Jezabel. Possivelmente pode ter sido uma outra mulher com o nome de Jezabel, ou talvez Jesus quisesse dizer que Jezabel representasse o espírito da prostituição, o espírito do adultério. Olha só o que a igreja estava tolerando e o que um homem dentro da sua casa pode tolerar. Uma Jezabel, uma mulher que pode ser no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Ou vocês acham que vocês estão imunes disso, que são solteiros? Uma jovem em que ela tem o espírito de Jezabel para te tirar da presença de Deus. Porque olha o que Jezabel estava fazendo. Jezabel estava com a doutrina que a mesma Jezabel, no tempo de Elias, quando Elias jogou por terra 450 profetas, desceu a espada sobre eles e manifestou-se a glória do Senhor pela vida de Elias. Aleluia! Glorifica ele, igreja. Elias foi ali e contra 450 profetas, e nós trazemos essa lição para cada um de nós. Depois de uma grande vitória, vai Elias e toma conhecimento que Jezabel, casada com Acabe, diz para ele assim: deixa estar, ele vai pagar com a vida por cada profeta que foi morto. E ali entrou um espírito de medo, e eu quero, em nome de Cristo Jesus, levada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, a trazer para a igreja um paralelo entre essas duas Jezabel. Olha o perigo, é o mesmo paralelo dos dias de hoje. Toda Jezabel, ela traz um espírito de medo. É por aí, João. Foi isso. Quando ela tomou conhecimento, a Jezabel representa, simboliza as trevas. Quando as trevas vê que você foi usado, como Elias foi usado, para a glória de Deus, a treva não cruza os braços. E diz ali que ela se levantou em espírito de medo, e o profeta Elias entra na
caverna. Eu não vou me demorar muito, porque o ponto que Deus quer trazer a gente é para que a gente venha despertar da responsabilidade de que eu tenho que lutar contra vai, igreja, Jezabel. Ela tem que estar debaixo dos nossos pés, em nome de Cristo Jesus. E ali estava ela. Tem o espírito de medo. Nosso lugar não é estar com espírito de medo. E ali Deus levou, porque ele desejou a morte. Ele desejou a morte. Elias desejou a morte. E Deus ainda falou para eles: olha, preste atenção, Elias. Ainda não se dobraram 7.000 joelhos. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Talvez nos dias de hoje nós possamos olhar para um lado e para o outro. O que a gente ouve de escândalo nas igrejas, o que a gente ouve de escândalo de homens e mulheres que deveriam estar fazendo a obra de Deus, venha te dizer assim, e o Espírito de Jezabel venha sobre você e diga assim: está tudo perdido mesmo. Você é assim, você é frágil. Você não tem culpa de ter pecado, não. Jezabel faz isso, bate o teu joelho diante do teu Deus, pede perdão a ele, depois volta à prática do pecado que eu estou te esperando. Mas em nome de Cristo Jesus, nós vamos contra ela, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, um espírito de sabedoria, para entender qual é o que ela está querendo. Está querendo destruir minha casa, a minha família, o meu relacionamento com o meu esposo, o meu relacionamento com a minha esposa, a minha relação com o meu filho, ou a minha relação com o meu filho e o meu filho comigo. É isso que ela tem feito sobre a terra. Mas veja, naquele tempo 7.000 joelhos não haviam se dobrado. Agora vamos trazer isso para a igreja, porque Deus quer falar muito mais. Olha o que ela diz. Olha o que diz a palavra. Diz que ela que a si mesmo se declara profetiza. E o anjo da igreja tolerou, porque ela se achava, ela se dizia profetiza, tolerava Jezabel dentro da igreja. Sabe quem é Jezabel hoje? Muda de igreja em igreja. Ela busca estrelado no altar. Jezabel hoje é um homem de Deus que não se submete à autoridade pastoral. Mas ele faz, sabe o quê? Ele pisa de dentro de casa, não respeita sua esposa, não respeita seus filhos, não age como o homem tem que agir e fica dando uma maldição dentro da igreja. Meus amados, porque essa palavra é porque hoje, jovens, vocês hoje não estão casados, mas vocês sofrem a influência de Jezabel. Homens casados, para que vocês não venham cair na cilada de Jezabel, porque ela espera o momento certo de te atacar. Ela primeiro vai fragilizar seu casamento para depois atacar e derrubar você, mas você busca a face do Senhor para ir contra ela com o espírito de ousadia e com o Espírito Santo. Deus, glória a Deus, aleluia! Aleluia! E contra ela! Você foi chamado para ser santo, você foi chamado para fazer a diferença, e isso que Deus quer fazer conosco. E diz aqui que o anjo tolerava, sabe por quê? Porque talvez a Jezabel aqui tivesse dinheiro. Jezabel não é só mulher, não. São homens que acham que só porque tem um dízimo alto pode estar dando uma de santo no altar sem ser santo. Porque a santidade começa com a obediência. Sabe o que é santidade? É obediência no casamento em relação ao marido. É obediência no casamento em relação à esposa. Como é que eu trato a minha esposa? Ela é flor, ela é tudo pra mim. Olha como é que ela cuida dos meus filhos. Olha meu filho. Aleluia. É isso, aleluia. E diz que eles toleravam Jezabel. Meus amados, voltamos a falar em nome de Jesus neste altar. A nossa preocupação, presta atenção, igreja, é com a tua alma. Isso significa que o que nós vamos pregar aqui nem sempre vai agradar o teu coração. E todas as vezes que não agradar, sabe o que significa? É que você está com o teu coração preso na mão de Jezabel. Jezabel não aceita correção. Jezabel não aceita se submeter à autoridade pastoral. Jezabel só cria confusão dentro da igreja. Jezabel sempre gosta de que está toda direitinha. Eu sou que é culpado. Sempre de coitada. Esse é o espírito de Jezabel que tem nascido dentro das igrejas.
E Jezabel aqui pode ser homem, pode ser mulher. E sabe o que significa isso? A tolerância. Significa deixar Deus. Foi a isso, é isso. Veja, a igreja tinha 5 qualidades. Tinha fé, tinha amor, tinha obra, serviço. Aí eu fiquei meditando seu obra e serviço. Às vezes a gente pensa obra, serviço. Eu fiquei, tem o que serviço? Por que o Senhor citou? Conheça as suas obras e o seu serviço. Porque, e aí Deus falou no meu coração, porque filha, quando vocês fazem a minha obra fora do templo, é serviço. É serviço. Quando você toma conhecimento que alguém está doente e você vai visitar e levar uma palavra de Deus, é serviço. Você saiu, você transformou a tua vida num culto para mim. Nazaré. Olha quantas qualidades. E tinha amor. E foi isso que fez Tiatira ser uma igreja que fez com que as obras aumentassem. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre a gente olha, vê todas as qualidades e acha que a gente está perfeito. Não! A gente tem que vigiar, irmãos. Vigiar, porque o que nós temos que aprender na palavra de Deus é muita coisa. Nós estamos no começo. No começo, cada vez que você lê a Bíblia, você descobre que você ainda está no começo. Aleluia! E diz aqui, Glória a Deus. ela ainda ensina, olha, o anjo tolerava o ensino, ou seja, permitia subir no altar pessoa que não estava pronta para fazer a obra. Ou permitiu subir no altar e tolerar no altar alguém que desistiu de fazer a obra e se voltou para fazer a obra de Satanás. Você acha? Vou trazer uma revelação para a igreja, talvez alguns já tenham ouvido falar. Meus amados, muitos estão servindo príncipe das trevas, não a Deus. Estão louvando, mas não estão louvando a Deus. Estão glorificando, mas não estão glorificando a Deus. Isso é profundo, porque a glória de Deus, ela vai nos impelir a agir corretamente, dentro de casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Essa é a verdadeira glória de Deus. Esse é o verdadeiro culto que Deus espera de mim, de cada um. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! O verdadeiro culto, ele faz com que você comece já a acordar e vai dormindo cultuando a Deus. Amém? Viu aquele dia que a esposa não estava bem? Você já cultuou a Deus e disse, Senhor, você disse que eu tenho que amá-la como igreja. Hoje em dia eu tenho paciência dobrada. E o marido chegou cheio de problemas no trabalho. Aí o Senhor traz na minha mente assim a palavra de Deus. A mulher sabe de ficar a tua cara. Hoje não é dia de eu falar de problema com ele. Porque ele já trouxe problema no trabalho e eu vou orar a Deus para que ele aprenda que o local dos problemas do trabalho é no trabalho. Aleluia! Nós aqui erramos porque nós não abrimos os olhos para a Escritura. Aleluia! Vamos continuar. Deus quer falar muito mais em nossos corações. E diz assim, olha a consequência. Ele diz que deu tempo a Jezabel para mudar. Ele deu tempo para Jezabel se arrepender. Sabe o que representa? Muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente vai cometer algumas coisas e Deus não vai se agradar porque é pecado. E aí a gente vai dando tempo, não, mais um pouquinho de tempo, não, mais um pouquinho. Existe um tempo que Deus determinou. Se você brincar muito, pode ser tarde demais. Então o que Deus está querendo nessa noite é que cada um de nós venhamos a vigiar as nossas atitudes, os nossos comportamentos e entender que eu preciso cultuar Deus em verdade. E cultuar Deus em verdade não é brincar de ser cristão. E ele disse que em Tiatira havia, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Havia dentro da igreja. Nós temos aprendido pelo Espírito Santo, em cada carta, que cada igreja havia um grupo que estava pagando o preço. Havia um grupo que não se dobrava diante de Baal, e em Tiatira também tinha. Fala mesmo. E você foi chamado para fazer parte desse grupo que não se dobra diante do manchado de Jezabel. Ela vem toda cheirosinha. Oh, porque nós sabemos que a família representa a igreja. A igreja começa dentro de casa. E esse espírito tenta às vezes contra os nossos filhos, contra o nosso marido ou contra a nossa mulher. Porque vocês fiquem sabendo, a Bíblia debaixo do braço não espanta demônio nenhum. É por aí, não espanta demônio. Sabe o que é que espanta demônio? É obediência.
oração em jejum e tratar. Não, agora eu tenho que viver meu namoro. Eu vou fazer 25 anos de casado ano que vem. E eu tenho orado e na minha batalha eu falo assim, Senhor, eu não quero chegar aos 25 anos e perder tudo que eu tenho vivido até hoje. Porque a gente ouve cada coisa, cada escândalo. Muitos chegaram aos 25 anos de casado, mas não viveram casados. Sabe o que é isso? Isso é triste. Era o espírito de Jezabel dentro do casamento. E eu louvo a Deus porque no meu casamento, até agora, Jezabel, ela tentou algumas vezes entrar. Mas Deus deu sabedoria, Elias, ao pastor João Elias. Amém. Os colegas de trabalho, né? Lembra-se, pastor? Os colegas de trabalho no mergulho, porque quem embarca vive uma perturbação, né? Na hora que embarca, os colegas falam, deixou a mulher sozinha. Você pensa que o homem não faz isso? O quê? Você só tem a sua mulher? O quê? Você vai pra casa agora? O quê? Você não quer tomar uma cerveja comigo, não? O quê? Só proposta de Jezabel para acabar com o teu casamento. E aí meu esposo dizia assim pra ele, não, eu não tenho que fazer isso. Eu confio na minha esposa. Eu vou desembarcar, eu vou correndo para ela. Mas deixa, meus irmãos. Eu tô com 24 anos. E você acha que só porque eu vivo bem no casamento que eu cruzo os braços? Não, é aí que a gente tem que se dobrar diante de Deus. Sabe qual o erro de muitas mulheres dentro da igreja? Deixa Jezabel entrar, se deitar com o marido, para depois bater o joelho e pagar a pressuração. E deixa o processo, vai contra ela antes dela chegar até você. O jovem, espírito de Jezabel, sabe o que é espírito de Jezabel? É aquela jovem que não é da palavra de Deus, não é desviada. Está lá no colégio de charme. Doida para pegar você de jeitinho, doida para dizer que aquele tanquinho ali do Lucas é uma gracinha. O irmão Marcelo, aquele homem casado com a Vanessa, mas que homem, né? Vocês pensam que Jezabel não entra dentro da igreja? Entra! Vigia o teu casamento! Não vá atrás de falsa profetisa, porque a palavra de Deus diz que ela se achava e se declarava profetisa. Tem muita missionária do inferno, tem muita pastora do inferno, tem muita diaconisa do inferno entrando dentro dessa igreja e arrancando o marido da outra. Tem que ser falado isso. Oh, aleluia! Glória a teu santo nome, Senhor. Por isso nós mulheres temos que vigiar, porque Satanás lá em Gênesis, ele tentou com certeza, mulher, sabe por quê? Porque ele já devia ter dado alguma investida em cima de Adão e viu que Adão não estava caindo. Então nós mulheres temos que orar muito mais ainda do que os homens, porque ela gosta de usar a mulher para destruir o casamento, ela gosta de usar a mulher para se prostituir, ela gosta de usar a mulher. Se as mulheres na face da terra abrissem os olhos contra Jezabel, muitas famílias até hoje não teriam sido destruídas. Ele usa a mulher. Então nós temos que ter a responsabilidade de vigiar muito mais do que os homens. Os homens vigiam muito, a gente mais ainda, amém? Oh, aleluia! E diz a palavra de Deus que olha o que aconteceu. Ele deu tempo, mas ela não se arrependeu. Não se arrependeu da prostituição. E ele diz assim,